Bem, voltamos com o argumento e agora estamos aqui com a arquiteta e também escritora Dulcília Maneschi, que vem nos mostrar um livro que foi lançado ontem na Feira do Livro, A Memória da Hotelaria de Belém e o Grande Hotel. Uma pesquisa realizada entre 1850 e 1950. Dulcília, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Primeiro, por que você se interessou? Bem, o Grande Hotel, um hotel internacional, lindíssimo, maravilhoso, mas especificamente sobre a hotelaria. Bom, exatamente, eu estive na direção do DEPAC e lá nós fizemos uma produção na administração anterior do Paulo Chaves, né? E lá nós criamos uns livrinhos que seria Informar para Preservar, que seria para dar apoio, né, para toda a comunidade, o que é patrimônio, por que preservar, o que é tombamento. Era uma série que foi iniciada, mas foram feitos só 2 volumes. E no segundo volume nós colocamos uma página que ficou muito interessante da imagem do Grande Hotel, que era uma coisa um fato que sempre me preocupou, com aquela belíssima carta do Mário de Andrade, falando da terrace, exatamente, no Grande Hotel. Ele esteve aqui durante as viagens, começou a primeira viagem etnográfica aqui do norte, por aqui, e se encantou com tudo o que ele pôde ver, né, de cultura e tudo mais. E essa página realmente ficou muito interessante, foi um trabalho do Amaury Aquino, e depois levamos para a Feira do Livro, o painel em tamanho bem maior. E houve o interesse do Hotel Regente em levar esse painel para o seu restaurante, que deu muita visibilidade. Até que algumas pessoas da hotelaria nacional e até do Intercontinental... O Grande Hotel, na verdade, incluiu Belém no roteiro internacional da hotelaria. Até então nós só tínhamos hotéis locais, né? Com empresários locais, e de repente o Grande Hotel iniciou uma grande rede internacional que até hoje está atuando, que é a Intercontinental, né? Uma grande rede americana, e foi justamente com a chegada do Grande Hotel. Qual é a relação que você viu entre o Grande Hotel e o Teatro da Paz, em termos até arquitetônicos? Eles são tão próximos. Houve algum tipo de influência em função da localidade dos dois? Sim, na época, né, o Teatro da Paz, ali naquela situação, ele conseguia dominar a parte social e cultural e de lazer. Né? O Teatro da Paz, e tinha o Hotel da Paz, o Grande Hotel da Paz, que recebia, que era quem hospedava todos os artistas e as trupes que chegavam, né? Então, com a instalação do Grande Hotel, que inaugurou em 1913, naquele local do terreno que foi comprado, já existiam 2 teatros. Eram teatros mais simples, um deles, inclusive, de madeira, que era o Alhambra e o Politeama. Então, essa área foi comprada pelos 3 sócios e pela Teixeira Martins para construir o Grande Hotel, já visando essa grande reunião ali. Essa construção tiveram sócios brasileiros? Sim, isso aqui era uma firma de Belém. Os 3 sócios, a Teixeira Martins, foi. Inclusive, mas não teve uma participação da rede, da nascente só mais rede? Tarde. Só mais tarde. Só mais tarde. Por 35 anos, ele ficou à frente, a Teixeira Martins, do Grande Hotel. A ideia foi deles de montar um hotel ele que tivesse... contratou a rede para administrar? Não. A rede se interessou pelo Grande Hotel e primeiro fez o arrendamento e depois comprou. O Teixeira Martins também tinha a propriedade do Cinema Olímpia, que houve uma reforma e ampliação e ficou aquele prédio muito bonito na época, né? Inaugurou, inclusive, em 1912. Dulcília, me diga uma coisa, em nível de arquitetura, quem foi o arquiteto do Grande Hotel? Como é que funcionou? O Teixeira Martins comprou o terreno em 11 e resolveu, 1911, resolveu chamar alguns arquitetos, né? Tipo uma carta convite na época. E houve 2 interessados, que foi um arquiteto estrangeiro, que não localizamos o nome, e o José Cidrim.
O projeto do José Citrim foi divulgado em jornais como o mais interessante e que eles aprovaram de imediato, a Teixeira Martins. Porém, nós vimos assim alterações. Não podemos afirmar que esse projeto que foi divulgado em jornal foi executado. Possivelmente ele foi alterado durante a execução. Não, isso não ficou muito claro. O hotel daquela época, ele já tinha elevador? Já. Ele foi inaugurado com elevador. E uma das diferenças também do projeto do Citrim, além da modernatura, eram 3 andares o nível e mais a mansarda, que também tinha apartamentos. Quer dizer, eram 3 níveis de apartamento. E quantos apartamentos, você lembra? Quando ele foi inaugurado, em 1913, em julho de 1913, foram com 50 quartos. Foi concluído em 1914, já com 100 quartos, como era o projeto previsto. Todos e mais com o banheiro interno? Eram apartamentos? Com 30, não. Com 30 banheiros, só 30 tinham banheiros internos, né? Mas já tinha o elevador e o teatro, o Palace Teatro ficava na área externa, né? Interna do Então tinha um prédio, teatro, tinha o famoso café lá na calçada. Na terrace, exatamente. E tinha um restaurante. Tinha restaurante, Então, isso ele ficou por 35 anos. Né? O Palace Teatro funcionou. Qual é a participação da Panamérica no Grande Hotel? Em 46, a Panam, que... Pós-guerra. Exatamente. E já usava como eram hospedados todos os aviadores, a tripulação eram hospedados e tudo. Em 46, eles decidiram montar a Intercontinental Hotels Corporation. Então a rede Intercontinental é que teve origem na Panam. Exatamente. Ele foi montado e decidiram, então, estudando todas as rotas aéreas, decidiram começar essa implantação, a Intercontinental, aqui no Brasil, exatamente em Belém, porque tinha rota para a América Latina. E em 47 resolveram arrendar o Grande Hotel, depois de 35 anos. Você chegou e passou na mão deles, da Intercontinental, quanto tempo? 23. 23 anos. 23 anos. E já tinha 35 de operação. De operação. E imediatamente, enquanto eles ainda estavam no prazo de arrendamento, a primeira providência foi vender todo o mobiliário do Grande Hotel, que era feito com madeiras da Amazônia. Encomendado por aqui. Exatamente. Na risca. Firma, exatamente, de Belém. Tem recorte de jornal, isso foi divulgado. E iniciaram as reformas. Bem, um hotel de categoria, como o Grande Hotel, não é só a estrutura física, mas principalmente o serviço, a mão de obra, o treinamento. Se isso já é difícil hoje em Belém, como é que era naquela época? Você chegou a ler alguma coisa, a pesquisar alguma coisa nesse sentido? Ou eles fizeram uma alteração na cozinha, já colocaram máquinas elétricas, não é? Mudaram todo o mobiliário, fizeram algumas reformas no interior. No exterior foram telas nas janelas por causa de os insetos e as escadas de... Nenhum apartamento tinha refrigeração? Não, mas tinham todos os salões. E eles colocaram os quartos com banheiros privativos. Esse melhoramento foi feito. Agora, de fato, a cozinha, o melhoramento foi na parte de equipamento, né? Pelo que nós conseguimos ler a respeito. Alguma matéria, alguma coisa de jornal, de livro, que mostra como era feito o treinamento na época que não era da rede? Não foi identificado isso, mas sempre como hábito entre todos os outros hotéis, sempre estávamos lendo a respeito disso, eles procuravam sempre ter um bom chefe de cozinha. E a chegada do Grande Hotel deve ter mexido com toda a hotelaria da cidade, né? Como é que eram os hotéis naquela época? Inicialmente eles eram instalados em residências, né? Eram em pensões. prédios que
Não, funcionava mesmo com esse nome de hotel. Tinham as pensões, mas tinha também o que eles consideravam hotéis. Todos muito pequenininhos, com poucos apartamentos, certamente. E tudo mais. Mas tinham elogios a respeito. Paul Whaley, que é um dos viajantes, que isso também nós pesquisamos e estudamos, em 1910 ele já citou que encontrava-se bons hotéis em Belém. Mas em 1859, que o outro viajante, o Lallemant, dizia que não tinha absolutamente nada. Então, nós podemos perceber nesse espaço de tempo uma evolução já na cidade. E na época que Paul Whaley falou que já tinha, o hotel de destaque já era o Grande Hotel Tapaz, o Hotel América, que o Grande Hotel Tapaz é onde é o Baza hoje. Sim. E era o outro na frente do... Todos se situavam ali no entorno do Teatro da Paz, que ainda hoje é o centro histórico e mais bonito da cidade. Mas no início não. Eles se situavam ali na Castilho França, porque era na frente do Porto de Belém. Então era a chegada e a partida, isso era importante. Passaram depois para ali, 1910, já com 1913, o Grande Hotel já era o eixo da cidade com crescimento, apontando, né? Então, já passaram a ser localizados por ali e os hotéis construídos especialmente para essa função já foram localizados nessa avenida. Tucília, explique para nós o que terminou, o que fez acabar, por que houve um desinteresse da rede. As novas gerações imaginam que o Grande Hotel tenha sido demolido para a construção do Hilton, coisa que não foi. Teve um delay, teve um espaço de tempo muito grande, que passou só o terreno lá. Como é que foi desmontado? Por que foi demolido? Quem comprou? Ele realmente houve um desinteresse da comercial da Intercontinental. Pela evolução, acho que da hotelaria, o custo para alterar a arquitetura não devia ser muito fácil, não, né? Exatamente. Eu acredito que houve interesse já em outras cidades brasileiras, né? Porque a década de 1970 já foi uma década que houve a entrada das cadeias internacionais no Brasil. Mas o Grande Hotel já estava imperando como o primeiro internacional no Brasil, né? Mas no restante do território foi quando apareceram os outros. Eu acredito que houve esse desinteresse. Aí, no caso da cadeia indo embora, ela mesmo providenciou venda e autorizou demolição, coisas dessa natureza? Não, eles fizeram a primeira negociação. Ele não era tombado, não? Já que você falou ainda há pouco de tombamento, ele nunca foi tombado? Não, porque nessa época nós só tínhamos em Belém a legislação federal, que é de 1937, o Decreto 25, e nós não tínhamos ainda legislação nem estadual de proteção. Tão recente, faz o quê, 40 anos? Sim, mas só o primeiro legislação de proteção estadual que teve foi em 1974. O Grande Hotel já estava no chão. Então não havia como essa preservar. Houve alguma reação naquela época pela demolição? Sim, bastante. Inclusive, Augusto Meira Filho falou bastante, e outros intelectuais, outros artistas na época, mas não foi suficiente. E a própria prefeitura apresentou interesse, né? Interessante, você falou há pouco, o Olímpia ao lado era do mesmo dono, conseguiu se preservar. Hoje é o cinema mais antigo do país, né? Por que esse mesmo conceito não se levou para o prédio do Grande Hotel? Mas o Olímpia, como ele foi construído... Como era, não tem nada a ver com o que é hoje. Ele foi alterado drasticamente, não é? Porque ele era belíssimo Só prédio. Ficou o nome, né? Só ficou o local. O nome, exatamente. Mas no caso do Grande Hotel, quando houveram as negociações e problemas políticos, realmente, não teve como segurar, e ele começou a demolição em 71. Houve toda essas observações de estão destruindo o patrimônio, mas não tinha como segurar, porque a própria lei federal não só tombava. Foi a Intercontinental que vendeu? Sim, estava com eles fizeram a primeira venda.
foram várias que foram passando até chegar na mão do Hilton, né? Sei. Itapeçoca e tudo. Então, houveram esses. O objetivo, vamos dizer, acabou sendo mesmo uma demolição. Mas é importante deixar claro que não foi a demolição imediatamente a construção do Hotel Hilton. Não foi, demandou um tempo. Não, demandou porque estavam os problemas de negociação. Ele, na realidade, era esse o objetivo, fatalmente, entendeu? Porque a prefeitura tentou ficar com o prédio, comprar, mas não teve recursos na hora. Não teve condições de chegar até o ponto. Onde né? encontra-se o seu livro para vender? Na Fox e na Feira do Livro. Na Fox, na Feira do Livro, está lá disposto. Foi lançado ontem lá, né? Na Feira do Livro. Ele teve uma coautoria da sua filha, que também é arquiteta, a Larissa. E foi uma pesquisa de quanto tempo, Lucília? Foi uns 9 anos, porque nós fizemos a primeira pesquisa fizemos para embasar o livro dos 70 anos da Hotelaria Nacional, quando eles pediram para todas as regionais apresentarem a sua história de hotelaria, algum mais importante, para eles poderem selecionar 15. E o Carlos Freire solicitou que, como já tinha aquele conhecimento lá do painel e tudo, que nós fizéssemos essa pesquisa, fizemos bem rápido para o hotel e foi lá. Esta imagem do grande hotel agrada logo. Mas é interessante. O restaurante Privilégio também tem uma imagem e aonde você colocar vai agradar. Mas chamou a atenção porque a Intercontinental, apesar de ele ter sido o primeiro hotel da cadeia, eles não tinham absolutamente nada, nem imagens, nem nada. Inclusive eu própria, que sempre fiquei colecionando peças do Grande Hotel, eu acabei doando algumas xícaras, pratos e peças que eu tinha mais, eu doei para eles, para o Intercontinental do Rio de Janeiro. E eles ficaram muito interessados nisso, porque eles não tinham nada da história. E nesse livro dos 70 anos, incluí o Grande Hotel como um dos 15 ícones do Brasil. Na realidade, ele foi muito importante nessa época da construção dele, porque na década de 1910, não teve nenhum hotel importante no Brasil. Eu imagino a chegada, a inauguração de um hotel dessa categoria em Belém, que tinham só hotéis pequenos. É uma coisa que a gente deve ter alavancado os serviços, os negócios, a cadeia social de um modo geral. Exato, mas até o Grande Hotel Tapaz, que era onde ficava o base, era um hotel muito bonito. A gente vê imagens não tão nítidas porque é de jornal, mas o interior é muito rico, bonito, né? Muito bonito. Poxa, que bom. Olha, Dulcília, muito obrigado por essa entrevista, por essa aula, né? A gente fica feliz de saber que no passado já tivemos tudo isso. Exato. Né? Quem dera, torcendo para que volte alguma coisa. E que o livro, pelo menos o livro, guarde essa memória, para que a gente possa contar ilustradamente. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada também pela oportunidade. Logo depois do intervalo, eu vou conversar com o jornalista Raimundo Mário Sobral sobre o linguajar no Ver o Peso.